Foi lançada a semana passada a primeira campanha nacional de sensibilização pública contra a paramiloidose. Sob o lema Pés para Andar, esta iniciativa visa alertar a população para uma doença que, embora seja rara, tem em Portugal a maior prevalência do mundo e tem vindo a ser identificada nas mais diferentes regiões do país. Os pés. É neles que se notam os primeiros sintomas de uma doença rara, irreversível e incapacitante. A paramiloidose. A dormência, formigueiro e a falta de sensibilidade nos pés costumam ser as manifestações iniciais. Podem seguir-se vários outros problemas de saúde numa degeneração progressiva que, sem acompanhamento médico, pode ser fatal. A paramiloidose é hereditária, mas alguns portadores desconhecem-na. É na idade adulta que ela se revela. E para o doente, é como se o chão lhe fugisse. Muitos podem deixar de conseguir caminhar. O diagnóstico atempado faz toda a diferença na luta para tentar travar a evolução da paramiloidose. Junte-se a esta campanha. Faça com que a doença não tenha pés para andar. Isabel Conceição, neurologista, responsável pela consulta da doença no Hospital Santa Maria, minha convidada na edição da manhã. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Como está? Como é que se explica esta elevada incidência em Portugal desta doença? É relativamente fácil, embora a doença não seja considerada uma doença nossa, na verdade não é originalmente nossa. Ela foi trazida pelos nórdicos que acostaram na costa litoral norte. De facto, é uma doença com uma prevalência muito elevada no nosso país, é a mais elevada a nível mundial, e há uma certa propagação a todo o país nos últimos anos. Na verdade, o foco mais perto de nós, de Lisboa, é em Santarém, e é uma história relativamente fácil de perceber. Os pescadores da zona da Póvoa do Varzim, que é a zona de maior incidência da doença, vieram pescar para a pesca do sável no Tejo, e daí esta migração dos pescadores para esta zona centro do país trouxe, de facto, a doença a ser difundida por todo o país neste momento, sobretudo centro-norte, não é? Esta doença é vulgarmente conhecida como a doença dos pezinhos, daí também o nome desta campanha, Pés para Andar. Exato. Porquê esta designação de doença dos pezinhos, para quem não sabe? Porque os primeiros sintomas começam, regra geral, nos pés. E não só os primeiros sintomas têm que ver com formigueiros, alterações da sensibilidade, uns pés a queimar, uma denominação muito típica dos doentes: os meus pés queimam, eu não consigo ter os pés na cama. E porque também, por isso e pela falta de sensibilidade nos pés, é muito frequente haver feridas, porque o doente não sente. E, portanto, há feridas nos pés que são muito difíceis de curar, são feridas crónicas, e daí a denominação da doença dos pezinhos. Tem muito que ver com isso. Perante uma situação destas, convém consultar logo o médico? Sim, convém consultar o médico. Pode não ser e não tem que ser a doença, isto é uma doença rara. E há outras causas de formigueiros nos pés e de falta de sensibilidade nos pés. No entanto, de facto, seja ela qual for a causa, esta é uma patologia, é algo que não está bem no nosso sistema nervoso e convém sempre consultar o médico. E estamos a falar de um problema que, mesmo assim, estando, pelo menos os sintomas iniciais identificados, demora muito a ser diagnosticado. Porquê? Demora porque são sintomas que são confundentes. Pode demorar anos, pelo que eu estive a ler, pode demorar 4 a 5 anos a ser diagnosticado. Pode. São sintomas que se confundem muito facilmente. Não só os formigueiros nos pés, podem ser por as mais variadas causas. E a mais frequente que as pessoas todas interpretam é a minha coluna, todos nós sofremos da coluna, e, portanto, ter alguns formigueiros nos pés muitas vezes é interpretado como problemas degenerativos da coluna, que são frequentíssimos. Outros dos sintomas muito frequentes na doença são as alterações gastrointestinais, com algumas diarreias, um emagrecimento. E estes são sintomas que não são característicos propriamente da doença e únicos da doença. Podem ser muitas coisas, não é? Pode ser a pessoa mais nervosa, que tem alterações intestinais. Todos nós, quando estamos nervosos, temos algumas alterações intestinais e, portanto, por vezes confundentes. Esta detecção tardia dificulta também o sucesso do tratamento? Sim, claramente. A detecção tardia, o doente andar de médico para médico, portanto, o doente que vai ao ortopedista porque pode ser da coluna, que vai ao gastroenterologista porque pode ser dos intestinos,
algum problema, tudo isto atrasa o Mas diagnóstico. o médico, quando confrontado com o problema, não sabe à partida de que é que se pode Não necessariamente. tratar? Não Eu, necessariamente. quando falava em diagnóstico que demora muitos anos, pensei que fosse o tempo que as pessoas às vezes demorassem até pedir ajuda. Não, porque nem todos os médicos estão alertados para a doença e, sobretudo, para o conjunto de sintomas que podem significar a doença. Cada um dos médicos pode ter a sua interpretação individual daquela sintomatologia e procurar uma determinada patologia. Portanto, nem sempre é fácil e quem não está alertado e não conhece a doença, não é fácil, Portanto, não é um diagnóstico esta fácil. campanha destina-se não só à população, mas se calhar também à comunidade médica que tem que estar mais atenta a estes sintomas. Também. O que é que vai acontecer durante a campanha? Vão acontecer algumas atitudes de divulgação e a campanha é muito dirigida para os doentes, não é? É uma campanha muito dirigida ao doente, no sentido de, sobretudo, os doentes que não têm a história familiar, ou mesmo, por vezes, doentes que têm a história familiar negam alguns dos sintomas e, portanto, o alertar o doente para que, se aparecer a mínima coisa, deve consultar o médico, deve despistar, porque, de facto, quanto mais precoce for o tratamento, mais eficaz ele é. Doutora, muito bom dia. Foi um gosto recebê-la na edição Obrigada. da manhã. Até uma próxima oportunidade.